Deus disse, não deixem seus filhos casarem com incrédulos. 99% das vezes isso não dá certo. Ruth acabou sendo uma rara exceção. Portanto, então ele desce para a terra dos filisteus. E ele migrou para Moabe. Agora, nessa migração, ele não deveria necessariamente estar indo para os pagãos. Talvez ele tivesse que passar por dificuldades com o povo de Deus, como Moisés, em vez de aproveitar os prazeres do pecado por um tempo. Havia comida em Moabe, mas eles adoravam Timash. Eles adoravam deuses pagãos e até se envolviam com eles. Você pode ler uma história em que o rei moabita sacrificou seu filho para impedir uma guerra. Eles estavam envolvidos em sacrifícios humanos. Portanto, sim, as coisas podem ter ficado escassas por ali. Ele também tomou uma decisão financeira ruim, pois lendo você descobrirá que ele hipotecou as terras de sua casa para conseguir o dinheiro para a mudança. Mas eles tinham muito dinheiro para estabelecer sua nova vida. Porque mais tarde, Noemi diz, saímos de Belém cheios. Então eles tinham dinheiro, disseram, vamos começar uma nova vida, vamos superar essa fome. Mas voltaram sem nada. Agora, um pequeno fato incrível eu pensei em mencionar. Os moabitas, como você pode ver, Moabe era um país que ficava a sudeste de Israel. Você pode ver Jerusalém, é a estrela vermelha, Belém fica bem ali no meio. Os moabitas eram parentes de Ló. Lembram de Ló? Ló havia cometido incesto com suas filhas e teve 2 filhos, Amon e Moabe. E aí temos os amonitas, onde ao norte de Moabe temos os moabitas e temos os parentes de Esaú, que estavam ao sul de Moabe. Na próxima foto mostra uma descoberta interessante em 1800. É chamada de Pedra Moabita. E essa pedra que foi encontrada por missionários, ela contém uma inscrição antiga que eles conseguiram traduzir, que eu acho que era hebraico ou algo assim. Mas estava quebrada quando a encontraram, havia sido destruída pelos habitantes locais, mas eles conseguiram remendar a maior parte dela. Eu a vi pessoalmente no Museu do Louvre em Paris. E fala sobre Misha, o rei de Moabe, e sua conquista de Israel. Menciona especificamente esses países. Portanto, esses países, esse evento e essa época sobre os quais estamos lendo estão bem estabelecidos na história. Portanto, agora estamos obtendo alguns insights sobre a vida pessoal das pessoas naquela época. A gente sabe que as coisas não vão correr bem para Elimeleque porque, embora o nome dele signifique meu Deus é rei, o nome de seu filho Malom significa doente. Quilion significa sofredor. E, portanto, a história nos diz que ele morre. Então, em vez de Noemi e os meninos voltarem para casa, ela pensa, eles estão na escola, eu vou deixá-los formar primeiro. Eles acabam arrumando namoradas e eles casam com essas jovens moabitas. E uma se chama Orfa e a outra Ruth. E ficam ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido, Noemi. Então ela levantou, Ruth 1, verso 6, ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, pois ela ouviu dizer que na terra de Moabe o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão, ou seja, em Belém. Portanto, saiu do lugar onde estava, ela e suas 2 noras com ela, e seguiram o caminho de volta para a terra de Judá. Naquela época, se alguém estivesse se mudando e talvez você nunca mais o visse, era de bom tom vê-lo em seu caminho e acompanhá-lo. Você o acompanha. Observe que Abraão fez isso quando o Senhor e os anjos estavam partindo. Ele os acompanhou. Fizeram isso com Paulo, eles o acompanharam no caminho. E Karen vivia dizendo, Doug, quando sua companhia está saindo, levante-se e acompanhe até a porta. Eu só dizia tchau. Até outro dia, eu ficava ali, sentado no sofá. Ela dizia, levante-se, vá lá. Eu estou aprendendo. Pelo menos eu ficava na porta. Estou melhorando. Era um costume naquela época, mas finalmente eles chegaram a um ponto em que isso se tornou um absurdo. E Noemi se vira e diz, vocês têm que voltar. E Noemi diz às suas noras, voltem cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Espero que encontrem outro marido. Eram jovens. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha para ter marido.
Ainda que esta noite eu tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês esperariam até que eles ficassem grandes? Vocês ficariam sem maridos até lá? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Agora eu imagino por que ela diz isso. Era costume na época que, se um marido morresse, seu irmão ficaria com a esposa, e eu sei que isso é meio estranho para nós. Mas naquela época havia muito mais mulheres do que homens, por causa das guerras. É por isso que você lê esse verso em Isaías capítulo 4, verso 1. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: comeremos nosso próprio pão. Não se preocupe, você não tem que comprar pão para nós. Compraremos e usaremos nossas próprias roupas. Apenas deixe-nos ser chamadas pelo seu nome para tirar a nossa reprovação. Naquela época não existia assistência social, e se você não tivesse filhos para cuidar de você na velhice, você seria destituído. Ia mendigar. Portanto, você lembra quando o filho de Judá morreu? E Judá disse a Tamar, sua nora, que esperasse até que Selá crescesse. Mas ele tinha só um filho pequeno e ela tinha que esperar até que ele crescesse para casar com ela? Esse era o costume. Por isso Noemi diz algo absurdo. Mesmo que eu me casasse hoje à noite e tivesse filhos, vocês teriam que esperar 20 anos. É por isso que ela está fazendo essa declaração, por causa da lei. E quando ela viu isso, ficou determinada. Espera, eu estou pulando, estou perdendo a melhor parte. Então elas levantaram as vozes e choraram novamente. E Orfa beijou-a. Eu sempre quero dizer Ofra. Orfa beijou sua sogra, mas Ruth se agarrou a ela. Eu acho que esse é um ponto interessante que eu gostaria só de ressaltar. Que alguns beijam Jesus, mas não seguem. Ruth também a beijou, mas se apegou a ela. Alguns beijam, mas não se apegam. É uma palavra semelhante usada para casamento. Adão devia se apegar à sua esposa. Significa que devemos nos unir em um firme compromisso. Então ela diz: não, Ruth, volte. E Ruth faz essa declaração incrível. Vamos ver juntos o livro de Ruth, no capítulo 1, verso 16. Se você sublinha sua Bíblia, esse é um trecho. Ruth disse a Noemi: não me inste para que te abandone, ou deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ela disse: estou determinada a segui-la. A declaração de Ruth é linda para ser lida em um casamento. Ela fala de compromisso, mas é ainda mais bonita para um cristão. Todo crente, se dissesse: Senhor, aonde fores eu irei, o teu povo, meu povo. Mesmo que haja problemas, teu povo é o meu povo. Onde se hospedares, me hospedarei eu. Onde tu morreres, lá morrerei eu. Todos serão enterrados. Significa que será uma conexão eterna. E esse é o compromisso que todo cristão precisa ter. Temos que ter isso como resolução. Um autor não identificado disse: veja o poder da resolução que silencia a tentação. Aqueles que seguem caminhos religiosos sem mentes firmes permanecem como uma porta meio aberta, que está convidando um ladrão, mas a resolução fecha e tranca a porta, resiste ao demônio e o força a fugir. Se todos nós fôssemos resolutos. Tem um ótimo livro de sermões de Joe Cruz chamado O Poder de um Positivo Não. E ele fala sobre como é bom quando você se decide a ser resoluto em sua decisão. Lembro quando parei de fumar. Alguém me disse: Doug, diga para todo mundo que você parou de fumar, porque isso sela a sua decisão. É por isso que quando você casa é uma declaração pública, você está assumindo um compromisso, uma resolução. Então Ruth diz: eu vou segui-la onde quer que for. E ela seguiu. Então, elas se despediram de Orfa e seguiram juntas para Israel. E elas chegaram a Israel e as pessoas as viram e disseram: eu me lembro de Noemi, quando Elimeleque com seus filhos foram embora. E ela disse: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso tem me dado. Daí vem a palavra Mary, você vê na história de Jesus. Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Eles tinham dinheiro quando saíram e agora estão falidos. Sua terra foi hipotecada. A única maneira de ela poder tomar posse da terra novamente, seu marido morreu. Seus filhos,
Ela precisa de alguém para resgatar a dívida da casa. Ela não tem nada. Portanto, o livro de Ruth também trata de redenção. Ela precisa de alguém que a resgate da sua pobreza. E Ruth acaba se tornando a chave para isso. Portanto, indo ao capítulo 2, aqui nos diz que agora você encontra a respiga e a graça. Depois que elas voltaram, diz que Ruth a Moabita, estou no verso 2 de Ruth capítulo 2, eu vou voltar, eu pulei o verso 1. E Ruth a Moabita disse a Noemi: Deixe-me ir agora ao campo e colher espigas de milho após aquele em cuja presença encontrarei graça. Não sei qual versão você está lendo, algumas podem dizer favor, mas essa palavra em hebraico é graça. Portanto, elas estão buscando graça, pois elas não têm nada. E eu e você estamos falidos. Precisamos de graça, amém? Então ela vem a Belém em busca de graça. Isso se refere a Jesus? E Noemi entra e ela está usando o nome Mara, ou amargura. E ela pergunta: eu posso ir respigar em um campo? Agora, respingar você encontra na lei em Levíticos 19, verso 9 e 10, onde diz: não tire completamente todas as azeitonas de sua árvore e todos os grãos do seu campo. Deixe um pouco do que está naturalmente lá, não volte e bata nos galhos 2 vezes. Deixe uma parte para os pobres, e os órfãos e as viúvas, e portanto, era costume que quando estivessem colhendo, invariavelmente alguns dos feixes cairiam e outros grãos seriam perdidos, e os pobres seguiam os ceifeiros e pegavam o que havia ficado para trás, ou juntando os restos, se preferir. Então ela disse: deixe-me ir ver se eu posso ir até lá e pegar alguma coisa. Portanto, todo o livro de Ruth está no contexto de uma colheita. Muitas das parábolas de Jesus falavam de uma colheita. Ele falou sobre separar o trigo do joio e o Senhor da colheita, que virá com uma foice na mão, e é retratado no Apocalipse no contexto de uma colheita. Portanto, a linguagem do Novo Testamento está presente em todo o texto aqui. Agora, no primeiro versículo do capítulo 2, é apresentado um homem chamado Boaz. E lemos sobre ele, e nos diz que, em muitos aspectos, ele é um tipo de Cristo. Havia um parente do marido de Noemi, Elimeleque, um homem de grandes riquezas. Seu nome era Boaz. Boaz significa força. Logo de cara você pode ver que esse homem é um tipo de Cristo. Algo interessante que eu acho que você devia saber sobre Boaz. O pai de Boaz era Salmão. Salmão casou-se com Raabe. Raabe é cananeia. Boaz já é metade cananeu e metade gentil. Ele simpatiza com pessoas que não são judias ou que são apenas parcialmente judias, porque provavelmente ele passou por um pouco disso. Além de sua mãe ser uma cananeia, ela tinha outra reputação que todos conhecem. Ela é chamada de Raabe a meretriz em muitos versos. Portanto, Boaz provavelmente tinha empatia com pessoas que poderiam se sentir excluídas. Mas ele é um homem piedoso, da mesma forma que sua mãe Raabe adotou o Deus de Israel. Ele cresceu acreditando nesse Deus. Agora veja algumas das maneiras que você encontraria. Eu não tenho tempo para ler todos os versos do capítulo, mas quero ver como você vai destacar as maneiras pelas quais Boaz é um tipo de Cristo. Ao lermos esses vários versos, aqui nos diz que, bom, antes de tudo, que ele é de Belém. Jesus é de onde? Ele é um parente próximo daqueles que precisam de redenção. A Bíblia nos diz que Jesus é o nosso parente próximo. Você pode ler sobre isso em Hebreus 2, verso 17. Seu nome quer dizer força. Jesus é o epítome da força suprema. Diz que ele é rico. Nosso Pai é rico em casas e terras. Ele é abençoado. Quando aparece na história, os ceifeiros o chamam de abençoado do Senhor. E você pode ler que o Senhor o abençoa. Ruth 2, verso 4. Nos diz que ele é sábio. Ele sabe tudo o que acontece nesse campo. Quando ele fala com Ruth, ele diz: eu sei tudo sobre você. Ele perguntava também. Ele sabia tudo o que ela havia feito no verso 11. Nos diz que ele é generoso. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão. Ele lhe deu do trigo tostado e ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Ele é experiente. A Bíblia nos diz que Ruth é uma mulher jovem. Por 3 vezes ele a chama de mulher jovem. Pouco tempo depois de casar, seu marido morreu.
Boaz diz: você é abençoada, pois não foi atrás de outros homens, jovens ou velhos. Boaz é provavelmente mais velho. Quando olhamos a genealogia na Bíblia, sabemos quanto tempo foi. Sabemos que Raabe viveu durante o período de cerca de 1406. Quando os espias cruzaram a fronteira, certo? Eles entraram na Terra Prometida mais ou menos em 1406 a.C. Sabemos que Obed é o filho de Ruth e Boaz, que é o pai de Jessé, e você pode acompanhar o período de tempo que suas vidas abrangem. Ele devia ser mais velho. Nós podemos supor uns 50 anos de idade. E não pense que isso é muito assustador, porque naquela época, Abraão se casou mesmo depois da morte de Sara. Eles viviam muito mais tempo. Eu acho que Josué viveu cerca de 110 anos. Portanto, o auge do homem não era aos 30 anos, eles viviam um pouco mais naquela época. Era um homem vivido. É chamado de Senhor da colheita. Mateus 9,38, Jesus é o Senhor da colheita. Ele é o único redentor qualificado que está disposto. Portanto, ele é um tipo de Cristo em muitos aspectos. A propósito, havia um juiz. Se você olhar em Juízes capítulo 12, havia um juiz e o seu nome era Ibzan de Belém, que julgou Israel por 7 anos. Eu já li alguns comentários que dizem que ele pode ter sido Boaz, que também era juiz. Não há evidências para isso, mas é interessante. E então, quando ele encontra Ruth no campo e ela está colhendo, ele diz: olha, eu vou cuidar de você. Eu disse aos jovens para não incomodá-la. Às vezes eles as afugentam se encontram muitas pessoas pobres. As moças, se estiverem sozinhas e desprotegidas nesses grandes campos, elas podem ser maltratadas. E Boaz disse: eu falei para esses jovens, para não maltratá-la, não incomodá-la, você está protegida aqui, fique no meu campo. Portanto, Boaz está dizendo para ela: fique no meu campo e você estará bem. Eu ouvi falar de como você aceitou o Deus de Israel e cuidou de Noemi. Então ele cuida dela, ela encontra graça. Ela se curva diante dele e diz: eu sou uma estrangeira e você está tendo misericórdia de mim. Ele diz: sim, eu entendo. Então ele lhe oferece pão e vinho. Agora, se você olhar em Ruth, capítulo 2, verso 14, e você verá que é uma linda história de amor. Quando chega a hora do almoço, ela diz: oh, veja no verso 7. Ela diz: por favor, deixe-me respigar e colher após os ceifeiros entre os feixes. Então ela chegou e continuou desde a madrugada até agora. Ela trabalha duro, ela sai cedo. E descansou um pouco na casa. Então, você vê que ela está na casa de Boaz. Então Boaz diz a Ruth: ouça, minha filha, não vá respigar em outro campo. Não saia daqui, fique aqui. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ela se prostrou com o rosto em terra e se curvou. Ela não está adorando aqui? Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E Boaz disse: eu ouvi sobre o que você fez. Verso 12: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Ela aceitou o Deus Yahvé. O teu Deus é o meu Deus. Perceba essa frase. Sob cujas asas aparece novamente. Esse é um termo usado por Moisés ao falar sobre como Deus libertou seu povo do Egito, como uma águia que carrega seus filhos em uma asa. E Boaz disse: agora, na hora da refeição, verso 14, venha aqui, coma o pão e molhe seu pedaço de pão no vinagre. Também diz que a palavra ali é vinho. Portanto, aqui temos Boaz fornecendo pão e vinho para Ruth. Agora, o que uma mulher representa? Em analogia bíblica, uma igreja. Aqui temos uma história muito interessante sobre essas duas mulheres que estão unidas por um compromisso. Boaz acaba redimindo as duas. Uma é gentia e a outra é judia. Ao passar pelo Novo Testamento, você descobrirá que mais gentios acabam aceitando Jesus do que judeus, mas a igreja é composta de ambos. E assim, é como se isso fosse uma alegoria do que aconteceria com a igreja no Novo Testamento. Mas não esqueça que Boaz fornece o pão e o vinho durante a colheita.
É como Melquisedeque trazendo pão e vinho. É um símbolo, assim como Jesus deu o vinho e o pão como um tipo de seu corpo. Diz que ela comeu e ficou satisfeita. O que Jesus nos dá satisfaz. Amém, amigos? Então ela levantou de novo para respigar. E Boaz ordenou ao jovem. Eu acho que ele pensou, rapaz, ela é uma mulher trabalhadora, virtuosa e também é bonita. E ele disse aos ceifeiros, deixem cair alguns feixes extras de propósito. É como se eles estivessem jogando coisas, deixando cair para que Ruth as apanhasse. E ele disse aos ceifeiros, deixem cair alguns feixes extras de propósito. Deus não dá pão, Ele não nos abençoa para que a nossa taça transborde ainda mais? Jesus não multiplicou o pão e não houve sobras? Ele abençoou excessivamente. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou e foi quase uma efa de cevada. É muito mais do que normalmente se consegue. Muito mais do que normalmente se conseguiria só peneirando cevada respigada. E tomou e veio à cidade, e sua sogra viu o que tinha apanhado. E Noemi disse, uau! Você se saiu muito bem, onde você esteve hoje? Bem, eu estava no campo de um homem chamado Boaz. Noemi diz, Boaz? Ele é um parente, ele é primo, ele tem o direito de nos redimir. E ela diz, Deus está nos abençoando, algo está acontecendo. Fique perto das mulheres de Boaz e colha até o fim da colheita da cevada. A propósito, a colheita da cevada aconteceu entre a Páscoa e o Pentecoste. Portanto, até mesmo a época do ano para essa história está falando sobre quando Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. É o contexto, é a janela de tempo no calendário judaico em que isso aconteceu. Da época da Páscoa até o Pentecoste. Não é interessante? É exatamente quando ocorre a colheita da cevada. Inclusive a época em que a igreja nasceu. É quando tudo isso acontece. Assim, ela comprometeu-se a morar e a trabalhar no campo de Boaz. E ele cuidou dela. E agora Noemi, capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Agora, Boaz, com quem as moças estavam, ou com quem você estava, ele é nosso parente. Na verdade, ele está peneirando cevada hoje à noite na eira, depois de colher o grão e batê-lo, e quando havia uma brisa à noite, eles jogavam no ar, a palha ia embora, eles guardavam o grão e o separavam. Era para lá que eles iam, havia uma grande área plana e pavimentada onde eles faziam isso, para que pudessem separá-los e mantê-los limpos da sujeira. E costumavam guardar seus grãos à noite, e todos dormiam ali por perto. Aqueles montes de grãos, até que a colheita terminasse e eles pudessem guardar seus grãos. E então Noemi lhe deu algumas instruções interessantes. E ela disse, portanto, você irá hoje à noite para a eira. Só haveria homens lá. Tome um banho. Você vai se apresentar para que Boaz lhe peça em casamento. Mas você terá que sugerir o pedido. Isso acontece até hoje, amém? Lava-te, pois, e unge-te. Agora, lembram do que eu disse? Para ele resgatar o que pertencia à família dela e que havia sido hipotecado a algum banco, ele também teria que casar com ela para criar filhos em nome de Elimeleque. Portanto, parte do resgate significava um casamento. A Bíblia não fala de um casamento no contexto da salvação. A colheita, um casamento, a ceia das bodas do Cordeiro. Diz, eu vou preparar-vos lugar. Tudo isso está na linguagem do casamento hebraico. E ela diz, lave-se. Agora, se vamos nos apresentar a Jesus, o que precisamos fazer? Isaías disse, lavem-se, purifiquem-se, livrem-se da maldade de seus atos. Aprendam a fazer o bem e deixem de fazer o mal. Há muitos versos que eu poderia citar para falar sobre a necessidade de nos lavarmos. Não podemos ser lavados por nós mesmos, mas pelo Senhor, é claro. Unge-te. Você vê que esses termos são usados na Bíblia aqui. Nos diz que devemos ser lavados, devemos ser ungidos e... Eu preciso de um olhar de perplexidade no rosto, como se essa pausa fosse planejada. Pensei que tivesse anotado, mas não consigo encontrar. Ah, está aqui. Ela diz, lava-te e unge-te.
E você pode ler em Tiago 4:8, acheguem-se a Deus e ele se achegará a vós, limpem suas mãos, pecadores. Purifiquem seus corações, mentes dúbias. Com relação à unção, 2 Coríntios 1:21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Portanto, acontece uma limpeza e uma unção. O que mais ela diz? Vista uma roupa nova, sua melhor roupa. Apocalipse 19:8, e foi-lhe dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E ela disse, vá até ele e depois se submeta a ele. Vá a seus pés, cubra-se. Então diz que ela está a seus pés, ele a abençoa e ele atende a sua petição. Então vamos voltar e ler isso novamente. Mas observe toda a linguagem bíblica usada nessa passagem. Então ela obedece à sua sogra. Ela diz, tudo que a senhora disser, verso 5 do capítulo 3, eu farei. Ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra instruiu. Se lavou, se ungiu e vestiu suas melhores roupas. E depois que Boaz comeu e bebeu e seu coração estava alegre, um bom momento para o pedido. Se estiver pensando nisso, alimente primeiro. E seu coração já estando alegre, ele veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então ela veio de mansinho, já é tarde, já está escuro. Ela descobriu seus pés enquanto ele roncava, ele estava dormindo. E ela deitou-se aos seus pés. O que simboliza uma mulher aos pés de Jesus? Não encontramos Maria muitas vezes aos pés de Jesus? Isso não é um símbolo de submissão? Ela adora os seus pés, ela se curva e se agarra aos seus pés. Portanto, aqui é um ato de submissão. Não estou dizendo a todas as esposas que devem se deitar aos pés dos seus maridos. Essa é a linguagem da redenção, está falando do Senhor. Então ela se deita aos seus pés. E o que acontece à meia-noite? Ele vai se virar, o homem se assusta e sente algo quente aos seus pés. Tem uma mulher deitada aos seus pés. E ele diz, quem é você? Está escuro. E ela diz, sou Ruth, sua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ah, agora ele se dá conta do que ela está pensando, mas ele não se incomoda com isso. Ele está pensando a mesma coisa. E ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Jesus é quem nos abençoa. Porque mostraste mais bondade no fim do que no início? Pois não foste atrás de jovens, sejam ricos ou pobres. Observe, Ruth poderia simplesmente se afastar de Noemi e se casar com quem ela quisesse. Ela está casando com quem ela precisa casar, para salvar Noemi. Estão entendendo? Quantas moças aqui diriam, eu não vou me casar com quem eu me apaixonar, mas com quem a minha sogra precisar. Minha ex-sogra, porque o marido já morreu. É uma bela história, não é? Ele diz, você é uma bênção, pois poderia ter ido atrás de um jovem ou um velho. Mas você não fez isso. E agora, minha filha, não tenha medo. Jesus diz, não tenha medo. Eu farei por você tudo o que você pedir. Precisamos fazer pedidos ao Senhor. Jesus disse, peça para que a sua alegria seja completa. Eu atenderei todos os seus pedidos, para que todo o povo saiba que você é mulher virtuosa, mesmo as palavras encontradas em Provérbios 31, que descreve essa imagem da igreja na mulher perfeita. Quem já leu Provérbios 31? Se você usar isso como um checklist para encontrar uma esposa, você nunca vai casar. É sério, porque fala sobre a mulher perfeita. Ali descreve quem pode encontrar uma mulher virtuosa. Seu preço é superior ao dos rubis, é um belo monólogo ali. Mas, na verdade, é uma metáfora para a igreja que não tem mancha, nem ruga, nem nada disso. Ele diz, é verdade que eu sou um parente próximo, mas tem algumas burocracias aqui. Mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele não quiser te redimir, eu farei. Então ela se levanta antes que um pudesse reconhecer o outro. Tem uma ressurreição acontecendo bem cedo pela manhã. E ele a enche de grãos e manda de volta com mais comida. Ele não vai deixá-la ir embora com fome. E ele acaba lhe dando mais do que ela havia recebido antes. Então ela vai até a sogra e conta tudo o que aconteceu. Estou correndo pelo capítulo 3. E sua sogra disse, espera, minha filha. Deus disse aos filhos de Israel, aquietai-vos e vejam a minha salvação. Às vezes pensamos, como seremos redimidos?
Você faz sua parte, fica quieto e observa a salvação de Deus. Às vezes precisamos apenas de paciência. Mas Noemi sabe algo sobre o homem. Ela diz, ele não vai descansar até concluir esse assunto ainda hoje. Homens se guiam por tarefas. Boaz tem algo em mente e vai cuidar disso imediatamente. Na manhã seguinte, Boaz vai até o portão da cidade quando as pessoas estão saindo de Belém e lá que todas as transações comerciais são realizadas. Você vê Daniel no portão, Mordecai no portão e muitos outros no portão. E ele encontra esse homem que não tem nome. E ele é outro parente de sangue, na verdade ele é até mais próximo. Mas Boaz suspeita que ele não quer cumprir com o direito. Esse homem já é casado. E Boaz não. E provavelmente esse homem não quer uma esposa extra. Com certeza sua esposa também não quer que ele tenha. Até onde eu sei. Então ele diz, hey, venha cá, irmão, sente-se, eu preciso falar com você. Sabe, a Noemi, ela voltou agora e ela está procurando alguém para ajudá-la a resgatar sua propriedade, porque ela teve que hipotecá-la e você é o próximo parente, o próximo na fila para resgatá-la. E ele disse, deixa comigo. Então Boaz disse, mas tem uma coisinha que você precisa saber. Para fazer isso, você também precisa tomar a viúva de Quilion e casar com ela para gerar descendência para Elimeleque. E ele disse, oh, não, eu não posso fazer isso. Ele disse, tudo bem, então vamos reunir os anciãos. E se você não vai cumprir o direito de redenção, e ele disse, eu vou cumprir o direito de redenção. E reuniram-se com os anciãos da cidade, e na presença de todos os anciãos, esse homem tira o sapato. Você pode ler isso na Bíblia, eles tinham um costume. Tirar o sapato para fazer uma aliança. Significa que eu estou pisando ali, há um simbolismo nisso. E todos ali, ele disse, vocês são testemunhas de que tudo que pertencia a Elimeleque eu vou hipotecar, vou pagar. E depois vou comprar e também vou tomar Ruth como minha esposa. Vocês são testemunhas? Sim, somos testemunhas. E assim Boaz resolveu tudo. Ele vai embora e dá a notícia a Ruth. Sem dúvida, foi um grande casamento. E agora podemos ir ao capítulo 4. Verso 11, todos os anciãos na porta disseram, somos testemunhas, agora veja a bênção. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Uau! Essa profecia se cumpriu. Os descendentes de Boaz eram famosos em Belém. Pelo mundo todo, certo? Ou seja, o mundo todo conhece Jesus que veio de Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. É interessante, eles não falam do outro irmão, porque Jesus é da linhagem de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta jovem mulher novamente. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Obviamente agora é tudo que era de Boaz e tudo que é de Elimeleque passa a ser delas agora. E diz que e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma. Jesus não é o restaurador da nossa alma? Que ele seja o restaurador da tua alma e nutra a tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz e ela é melhor do que 7 filhos. Que ela deu à luz. Há 7 nascimentos milagrosos na Bíblia, de bebês meninos que são tipos de Jesus. E Noemi tomou o menino e o deitou em seu seio, e tornou-se sua ama. Não significa que ela literalmente o amamentou. Ela o adotou. Ela dizia, não, ele é o meu filho. Ela o adotou. E todas as vizinhas lhe davam o nome, mas Noemi não o nomeou. Boaz não o nomeou. As mulheres vizinhas o nomearam. O que representa uma mulher? Nasceu um filho a Noemi e o chamaram de Obed, que significa servo. Um dos títulos de Jesus é chamado de servo. Meu servo agirá com prudência. E diz que Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E em seguida é apresentado um trecho que aparece mais tarde no livro de Mateus. É a genealogia de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon. Salmon provavelmente foi um dos espiões que Josué enviou a Jericó, que casou com Raabe, que deu origem a Boaz,
Ou seja, na árvore genealógica de Jesus, na história de Ruth, nós temos a Raabe e Ruth, uma cananeia e uma moabita. Por isso que Paulo nos diz no Novo Testamento, ele não é um judeu exteriormente, ele é um judeu interiormente, porque todos nós somos adotados e nos tornamos receptores e participantes das promessas que Deus fez neste livro, amém? Isso não é milagroso, amigos? Eu estou vendo coisas. Aliás, eu não terminei. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Não temos certeza de quem escreveu o livro de Ruth. Pode ter sido Natã, o profeta. Davi era um escritor. Sem dúvida, Noemi viveu para ver. É possível que Noemi tenha vivido para ver Jessé. Ruth certamente viu. Essa história foi passada de forma muito direta. É por isso que temos todos esses detalhes íntimos na conversa. Mas Deus a inspirou porque ela está, na verdade, falando sobre salvação. É sobre uma festa de casamento, é sobre redenção, é sobre uma colheita. E todos esses temas precisamos ser redimidos, amém? Precisamos nos casar com o Senhor. E precisamos estar prontos quando a colheita acontecer. E sabe o que diz mais? Ruth disse, eu sairei para o campo de colheita. Foi o que ela disse. Para onde Jesus nos envia? A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Deus quer que sua igreja, como Ruth, saia e compartilhe as boas novas para que outros possam encontrar a redenção. Esse é o nosso trabalho. Amém. Antes de fazermos nossa oração final, acho que seria bom perguntarmos em nossos próprios corações: será que demos os passos de Ruth? Dissemos, Senhor, onde quer que fores, eu irei. Onde ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali serei enterrado. E fazer uma aliança dizendo, Senhor, estarei contigo. Como Ruth, quando foi a Boaz, nos lavaremos, nos submeteremos aos seus pés, vestiremos o manto da justiça, estaremos dispostos a trabalhar na colheita. Ruth é um ótimo exemplo na Bíblia de como a igreja deve viver e o que devemos fazer. E ela fala sobre Jesus e o seu desejo de nos salvar para nos casarmos, para nos redimir do pecado, nos libertar. É isso que ele quer fazer por você. Quantos querem essa experiência? Deus de amor, obrigado por essa linda história de redenção. Uma história de amor que, na verdade, é sobre seu amor por nós, tanto que deu seu Filho por nós. Eu oro para que cada um de nós, em nossos corações, escolha hoje vir a seus pés para adorá-lo como nosso Senhor. E também, Senhor, para servi-lo, para ir ao campo da colheita e trazer outros a Jesus. Abençoa-nos com essa história e que possamos aplicá-la em nossas vidas. E estejas conosco nesse dia de sábado. Obrigado por teu amor e tua bondade. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.